Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente, graças a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, meus amigos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. Como sempre, muita luz e muita paz a você, seu coração, não é? A sua vida, em você possa deixar brilhar a vossa luz, né? Que cada um de nós possa entrar em contato com o que há de mais sagrado no próprio ser, se desconectando com esse monte de pensamentos negativos que normalmente, né, costumam nos incomodar, para que a gente realmente possa ver além deles. Exatamente isso. Sabe quando tem um lago todo agitado que a gente não vê no fundo? É a mente humana e o coração quando ele está perturbado, preocupado, ansioso. Sabe o lago quando ele acalma, quando ele serena e você vê o que tem lá no fundo? É a alma em paz. É a alma que aprendeu a serenar, meus amigos. É isso que eu desejo para você. Uma alma serena para que você possa enxergar fundo do seu coração e realmente descobrir a sua centelha divina. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês exatamente a esse respeito. O despertar espiritual. Olha, esse momento de despertar espiritual, nós já conversamos no passado aqui na pílula, ele é um processo muito particular, né? Cada um de nós tem o seu momento, o seu instante. Mas a grande realidade é que boa parte de nós ainda se comporta como crianças existenciais. O que é uma criança existencial? Uma criança existencial é alguém que se comporta exatamente como uma criança. Né? Você já deve ter notado, né? As crianças querem coisas que normalmente fazem mal para elas. Não é? Criança, se deixasse, queria comer todo o doce do mundo, não é assim? Queria colocar dedo na tomada, queria fazer um monte de coisas que são perigosas. Por quê? Porque elas não têm noção, né, do perigo, da consequência das suas ações, das suas escolhas, a um nível de inconsciência. O que é uma criança existencial? É exatamente isso, um ser humano, independente da idade, que faz coisas sem ter noção da consequência daquilo que faz. Por exemplo, uma pessoa que se entrega ao vício. Ela diz que está se entregando ao vício porque ela está triste, abatida e quer relaxar, quer dar um jeito de esquecer dos seus problemas. Mas é uma criança existencial, porque eu não conheço um vício que faça você resolver seus problemas. Pelo contrário, todos os vícios só aumentam os nossos problemas. Toda pessoa que bebe, ela tem sempre um preço altíssimo a pagar. Toda pessoa que se droga de alguma outra forma, né, de maneira ilícita, tem um preço alto a pagar. A dependência química, em todas as formas, ela sempre traz um preço muito alto para a pessoa que é dependente e para a família. Então, a gente vê que não adianta, é uma criança existencial. Ao invés de a gente buscar, né, esconder as nossas dificuldades atrás de um subterfúgio psicológico, dessa bengala psíquica, nós devemos buscar o que? Enfrentar nossos problemas de frente, buscando ajuda espiritual, buscando autoconhecimento, não é verdade? Buscando Deus acima de tudo. E, claro, em caso extremo, um profissional que possa nos ajudar. Mas lembre-se, o Senhor da vida nos deu condições de superarmos os nossos problemas quando a gente se conhece. Mas a gente não se conhece, aí fica difícil, né? Muitas vezes a gente vê as crianças existenciais nos relacionamentos a dois. Isso é muito comum, né? A gente ouve falar, agora então com as pílulas noturnas do Evangelho, leio cada história. Casais, por exemplo, que reclamam que não são felizes, mas também puderam. Não se tratam bem, tratam-se mal, né? Um não elogia mais o outro, não tem mais carinho, aquele cuidado do início do namoro vai se perdendo, não é? Com o passar do tempo, aí de repente daqui a pouco vem os filhos, muitas vezes o casal esquece de cuidar de si, resultado, a distância. Uma criança existencial, porque ignora que isso vai custar um preço muito alto. Aí numa dessas, um dos membros do casal mais abatido acaba o quê? Tendo um caso extraconjugal. Aí prejudica mais ainda a si mesmo, a sua família e, curiosamente, quase sempre outra família que também não está bem e que um dos dois acaba se envolvendo da mesma forma nesse tipo de situação. Então vejam só, meus amigos, que quando nós não assumimos a responsabilidade em resolver os problemas que nós temos, fugindo deles, porque a princípio parece ser uma atitude mais cômoda, o preço é muito alto. E quando a gente está doente, então? Mesma coisa. Você acha, por exemplo, que queixa, reclamação, revolta vai curar câncer?
Você já viu alguém falar que alguém se curou de algum problema grave, uma doença autoimune, reclamando mais? Alguém que tinha fibromialgia, enxaqueca, dores crônicas, problemas renais, problemas circulatórios, problemas no coração, dificuldade respiratória, pulmonar, ou qualquer outro tipo de dificuldade na coluna, tumores cerebrais, seja o que for, que se curaram se queixando ao mundo, se tornando pessoas agressivas, mal-humoradas? Nunca, meus amigos. Pelo contrário, só piora. Absolutamente só piora. Nunca é demais lembrar que a psicoendócrino-neuroimunologia, nome feio, esquisito, mas a área da academia hoje, né, da medicina, que estuda a relação mente e corpo, demonstra que pessoas saudáveis espiritualmente, emocionalmente, se curam mais rápido porque o corpo reage melhor. Então veja, amigos queridos, que quando nós somos maduros existencialmente, a gente, ao invés de se esconder atrás das queixas, nós procuramos aprender com os nossos problemas. Chamamos Deus para nos ensinar, ao invés de a gente se esconder atrás de vícios, atrás, né, de ofensas, no caso dos relacionamentos, atrás de queixas ou de se sentir simplesmente uma vítima pobre da vida. Então, amigos queridos, a revelação espiritual nos mostra que não há vítimas na vida, que somos os responsáveis pela nossa felicidade. E mesmo que estejamos passando momentaneamente por uma dificuldade, lembre-se, você não é essa dificuldade. Não se identifique com essa dificuldade, ela é transitória, assim como outras o foram. Vamos de novo. O que mais te incomodava há 12 anos, 4 meses, 4 dias, 3 horas e 25 minutos atrás? Agora eu quero ver. Vai ter que fazer conta para lembrar, porque provavelmente nem se lembra. Então, o que garante que daqui a 12 anos, 4 meses e assim por diante, você vai lembrar do que está te acontecendo hoje e que te incomoda tanto? Sabe o que isso quer dizer? Que nós damos poder demais aos nossos problemas. Então, meus amigos queridos, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a despertar existencialmente, a crescer, a deixar de ser uma criança existencial para se tornar um adulto do espírito, alguém consciente, que sabe que a imortalidade está à sua frente, que sabe que nunca está sozinho, que sabe que vai colher com certeza o fruto da boa semente que está plantando, seja uma semente de tolerância, de compreensão, não é? De amorosidade, acima de tudo, gente, de gratidão, gratidão antecipada. Lembre-se, essa semente positiva que nosso amado evangelho sempre nos ensinou. A presença de Jesus nos deixou muito claro o caminho a seguir e que essa espiritualidade amiga e querida, com tanta generosidade, sempre nos recorda. Tá bom? Então que Deus te abençoe, luz e paz como sempre ao seu coração. Você já sabe, envie suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder responder na medida do possível na nossa pílula noturna, inst.ricardomelo, para quem está chegando agora. E lembre-se, temos o nosso aplicativo. Muita gente fala, Ricardo, eu não estou recebendo as pílulas. Chega para nós os e-mails, Ricardo, fulano não me enviou. Baixe o aplicativo, IRM Oficial. Teve um período que o aplicativo estava dando problema para quem tinha iPhone, mas graças a Deus foi resolvido. Agora o sistema do iPhone está levinho, levinho. Se você tem iPhone, desinstala o aplicativo anterior, instala a versão nova. Você vai ver que você compartilha, não é mais a pílula inteira, que era um áudio pesado, né? Por isso que o telefone às vezes travava. Agora você vai compartilhar o link da pílula, aí a pessoa clica no link e imediatamente o nosso servidor, o nosso do Instituto Namastê, não é mais o seu, abre para você. Então tá leve, tá fácil. Então todo dia, baixa aí, IRM Oficial, no Play Store ou na Google Play, desculpa, na Apple Store. IRM Oficial, e você vai ter todos os dias a pílula do Evangelho, a pilulinha, né, o nosso boletim Espiritualidade e Riqueza, tudo com muito carinho, feito para você na palma das suas mãos, tá bom? Obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho, sejamos adultos do Espírito, e você já sabe, né? Até breve, meus queridos amigos, ou até mais tarde, né? Até muito breve.